Olá, seja muito bem-vindo ao Começo Conversa, um programa de entrevistas diferente, bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo Conversa é produzido pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga e retransmitido pelas emissoras Supercanal TV e TV Sistec. Ele também pode ser acompanhado através das plataformas digitais. Lembro que estamos gravando mais um episódio seguindo rigorosamente uma série de protocolos de segurança e medidas preventivas contra a Covid-19, como recomendam os órgãos de saúde. Nossa convidada nasceu em São Paulo, mas reside há mais de 35 anos em Caratinga. Ela escolheu a cidade para viver ao lado da família e exercer a sua atividade profissional. Há cerca de 22 anos é servidora pública municipal, sendo destaque no setor de recursos humanos e na área administrativa do poder público da cidade. Também já atuou como coordenadora do curso de administração da Rede Docton e no momento é professora de administração e ciências contábeis na mesma instituição. Atualmente também ocupa a posição de destaque no Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. Você vai saber quem é daqui a pouco, na volta do nosso intervalo. Não sai daí, nós voltamos já já. A administração é definida como a arte ou a ciência de alocar os recursos da melhor maneira possível, maximizando o que está disponível, evitando o desperdício e obtendo os melhores resultados para uma organização. Administrar recursos humanos é uma base para a criação das políticas sociais de uma instituição. É se atentar ao fator principal que garante o funcionamento de qualquer organização: as pessoas. A administradora é especialista em gestão empresarial, mestre em educação com ênfase em gestão de instituições de educação e que já teve, dentre as várias atribuições, a missão de dirigir o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Caratinga. Gisele Xavier da Silva é a convidada do Começo de Conversa de hoje. Gisele, seja muito bem-vinda ao Começo de Conversa. Muito obrigada, professor. É uma honra estar aqui, podendo conversar e contar um pouquinho a minha história. Grande prazer te receber aqui. Gisele, filha do senhor João Miguel, da dona Roseli. Exatamente. É isso? Os dois, assim, responsáveis por tudo que eu sou. É a minha base. Bacana demais. Então, de parabéns pela filha que tem, né? Me conta essa história aí. Por que você nasceu em São Paulo e veio para Caratinga? Quem é que é de São Paulo nessa história aí? Não, então, meu pai é do interior aqui de Caratinga mesmo, do Córrego do Laje. E ele foi para São Paulo para trabalhar. Voltou, Caratinga, casou com a minha mãe, foram para São Paulo e nasceu a Gisele. E aí vivi lá até os 5 anos, ele retornou a Caratinga. E aí eu vivo aqui há mais de 35 anos, muito feliz com essa cidade. Eu costumo dizer que eu sou de Caratinga. Eu só nasci em São Paulo, mas vivo aqui e sou apaixonada por Caratinga. E é cidadã honorária de Caratinga? Cidadã honorária. Bacana demais. Recebi o título em 2019. 2019. Quem foi o vereador que teve essa feliz ideia? Na época foi o vereador Diego. Vereador Diego, bacana demais. Então é cidadã caratinguense, eu Sim. também sou assim. Eu também nasci fora de Caratinga, vim para aqui com 4 anos, sou cidadão honorário. E a gente se sente com pertencimento mesmo nessa cidade, né? Demais, demais. Falo que eu sou caratinguense de coração, de alma, porque eu gosto muito daqui. Bacana demais. A sua formação toda, então, em termos de escolaridade, foi toda em Caratinga? Sim. Estudou aqui, fez faculdade aqui também? Sim. Administração? Sim, fiz faculdade aqui na UNEC. Na UNEC? Formei Bacana. em 2003, final de 2003. Muito bem. E aí foi fazer mestrado, fez mestrado em qual instituição? Eu fiz um mestrado na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha, na UFV-JM, e terminei o mestrado em 2019. Antes disso, eu fiz uma pós-graduação, voltei, na verdade, a estudar, a tentar o mestrado, foi em 2017, e consegui concluí-lo em final de 2019. Bacana. Como é que foi essa escolha pela administração, Gisele? Na verdade, assim, eu costumo dizer que eu sou apaixonada pela administração. Acho que desde que eu entendo por gente, adolescente, eu queria fazer administração. Então, como tinha em Caratinga, eu vi a possibilidade de não ter que ir para fora para estudar e fazer a faculdade. E aí, tentei o vestibular logo quando eu terminei o 2º grau. Na época, eu não tinha passado, fui fazer depois. E eu vejo isso também como providência, assim, que não era talvez aquele não era o momento. E ingressei na faculdade no ano de 2000. E assim, me apaixonei pela administração e quis me especializar depois.
A minha própria função também de trabalho, que eu escolhi, né, assim, para trabalhar, e o departamento foi da área da administração exatamente por essa paixão, por essa vontade que eu tinha de estar atuando na área. Bacana demais, né? Eu falo o seguinte, que toda profissão é muito importante, mas todo profissional tinha que ter um pouco de administração, né? Tinha que entender um pouco disso, porque você acaba a administração te ajuda a administrar a sua vida de uma maneira geral, né? Exatamente. Não só os negócios, mas as relações humanas. É uma coisa bem interessante. E observar o comportamento das pessoas. Também eu gosto muito da área de RH, e eu acho que isso também faz toda a diferença também, a gente entender e, assim, tentar também fazer diferença, né? Seja no local de trabalho, seja com as relações que a gente tem. É bacana demais. O Prefeitura Municipal de Caratinga, você é servidora há quantos anos? Então, eu fiz o concurso em início de 99, tomei posse em junho de 99, e aí estou aqui até hoje como servidora pública, muito orgulhosa, né? Que às vezes o servidor público fica meio assim, achando que às vezes não é uma profissão honrosa, mas eu sempre falo isso, sempre quando eu falo do meu cargo público, eu tenho muita paixão, muita energia, porque é onde eu escolhi e onde eu fiz carreira. E na verdade é o seguinte, eu acho que o servidor, eu acho que ele tem que ter orgulho mesmo da profissão, como todos nós temos que ter na nossa, né? A população, ela precisa mudar um pouco o conceito, uma parte da população, claro, né? Que enxerga no servidor sempre um viés político nisso, né? E não tem nada a ver, né? Porque você é servidor de carreira, quer dizer, você independentemente de que prefeito que passe por lá, você continua servidora, quer dizer, o seu patrão é o prefeito daquele período, né? Acho interessante isso, porque quando você abraça esse serviço público dessa maneira, você está prestando sempre o melhor serviço para a população, independentemente de quem seja o prefeito ou não. Quer dizer. Sim, e eu gosto muito assim de falar, às vezes quando eu falo da minha função pública, do meu cargo, que eu sou funcionária do município de Caratinga. Exatamente. E eu estou ali para servir as pessoas. Bacana e demais se o prefeito que está comigo ali, eu tenho também a obrigação, o dever, né, claro. a responsabilidade de servi-lo bem, porque ele vai servir bem a sociedade. Interessante, estou pensando aqui, você entrou na prefeitura em 99, né, concurso público em 99, você passou pelos prefeitos Zé de Assis, em 99, não era ele? Isso. Era ele. Soldado não foi antes. São José de Assis, 99, depois foi Hernani? Hernani, 2 mandatos do Hernani. 2 mandatos Hernani. do Hernani. Marco Antônio. João Bosco Pessini. Marco Antônio. E agora doutor Wellington. Doutor Wellington e doutor Wellington de novo. Novamente. Bacana demais, interessante, né? Porque o cargo político passa, mas o cargo efetivo do servidor está ali, servindo a população. E assim, dando continuidade também com tudo que a gente foi desenvolvendo. Eu acho que essa percepção também, essa sensibilidade dos prefeitos que passaram, né, em permitir que o efetivo também desenvolva o seu trabalho, né, com a sua responsabilidade, também ajuda muito, colabora, eu acho, né? Você trabalha na área de recursos humanos, não é isso? Sim. Na área de RH. Você já ocupou diretoria, já ocupou e está na superintendência? Sim. Eu ocupei o cargo, na verdade, quando eu entrei na prefeitura, eu entrei na Secretaria de Saúde, trabalhei lá 1 ano e meio. E aí, por causa da faculdade de administração, eu pedi uma oportunidade, se eu pudesse trabalhar, né, na área administrativa. E aí o secretário, na época, me levou para o Recursos Humanos, em 2001. Então, esse ano já vai fazer 20 anos que eu estou no Recursos Humanos. Bacana demais. E aí, quem faz administração aí sim, juntar então a fome foi com a assim, vontade de comer. exatamente, foi uma bênção, porque aí eu aprendi assim, na prática também, claro que na empresa pública, um pouco diferente da privada, mas foi ótimo, assim, e aí eu desenvolvi, né, participei de todo o processo nosso de mudança do departamento, aí eu fui diretora, depois eu fui secretária de administração e atualmente eu estou como superintendente. Eu quero falar com mais calma depois dessa função sua de secretaria, diretora e superintendência, exatamente qual que é a diferença básica no desempenho da função? Diretora de RH, superintendente de RH, para entender. O diretor de RH, ele está mais dentro ali das áreas operacional, ali dentro do recurso mesmo, do recursos humanos mesmo, a parte operacional de folha de pagamento, de liberação de férias, de todo o processo administrativo. A superintendência, ela já olha mais pelo lado da secretaria, da estrutura da secretaria de administração, que também tem outros departamentos. A gente tem o departamento de patrimônio, o departamento de segurança do trabalho, então a superintendência também faz esse canal aí até a secretária de administração. Entendi. Você foi secretária de administração
e aí pega todos os setores da administração, né? Inclusive RH, Sim. mas tem outros setores aí. No governo Na Marco gestão Antônio? do Marco Antônio, isso. Os 4 anos? Sim. Não, no final foi até o final de 2015. E aí eu assumi, ele teve uma nova estrutura na prefeitura, passou por uma estruturação, ele criou a superintendência de RH, e aí na época ele me nomeou como superintendente de recursos humanos e eu estou até hoje. Tá lá. É um cargo, isso é um cargo de designação pelo prefeito? Confiança, Pelo isso, prefeito, é um cargo confiança. comissionado. E aí então, Marco Antônio, depois nós tivemos Doutor Éter, manteve você na função. E Me agora foi convidou para reeleito, continuar e está mantido. aí eu estou ainda. Sinal que os recursos humanos estão bem cuidados. Eu assim, sou suspeita para falar do departamento, porque uma outra coisa que eu acho importante também é que o gestor permaneceu com todo mundo que trabalha lá. Então a gente tem uma equipe muito boa, muito responsável, que também facilita o nosso trabalho. Né? Eu vejo assim também. Então, Bacana assim, demais. Gisele, vamos fazer um rápido intervalo? Você não sai daí, a conversa está muito boa aqui com Gisele Xavier. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo a visita da professora, gestora e administradora Gisele Xavier da Silva, servidora efetiva na Prefeitura de Caratinga desde 1999 e que atualmente ocupa o cargo de superintendente de recursos humanos, onde atua desde 2015. É isso? sim. Então, para você, quais são os principais desafios, né, de trabalhar na administração pública? Primeiro, eu acho que é quebrar esse paradigma do servidor, né? De que o servidor talvez ele não goste de trabalhar, ele está acomodado. Eu tenho muitos colegas bons, colegas responsáveis, então eu acho que primeiro eu vejo que é quebrar esse paradigma de que funcionário público às vezes, né, não gosta de trabalhar, não está acomodado. E eu não vejo assim, né? Como eu falei, eu tenho muitos colegas bons e responsáveis. O segundo é continuar fazendo um bom trabalho, porque se eu faço um bom trabalho, eu atendo bem, eu diminuo algumas dificuldades que esse cidadão tem. Né, numa questão de atendimento, de talvez direcioná-lo ao local certo, que eu vejo muito isso. Às vezes o cidadão chega, ele não sabe onde procurar, ele não é bem atendido, e aí eu acho que isso é um desafio assim, para nós, servidores públicos. E uma outra questão que eu gostaria de ver, assim, como que é se relacionar com o servidor público, mas aquele contratado, né, que é aquele provisório. Você é efetivo, e aí entra prefeito e fala, vamos colocar essas duas pessoas para trabalhar com você aqui. E daí a pouco muda o prefeito, aquelas duas pessoas saem, né? Porque a gente sabe que tem toda essa jogada política mesmo de contratação. Como que é fazer recursos humanos, né? Principalmente essa área de recursos humanos, que é uma política, né? Consegue um envolvimento do contratado, de fato, não? Consegue porque ele está entrando na empresa e ele precisa, né, talvez até mostrar o serviço, o resultado, e às vezes pode ter alguma resistência do lado do efetivo em pensar, eu vou ensinar o trabalho, né, ou eu vou fazer o trabalho para ele, mas assim, pelo menos na minha área isso flui bem, porque a gente sempre pensou que está chegando para ajudar, né, então eu preciso também integrá-lo à equipe para ele também colaborar. Enxerga outro como membro da equipe, Sim. Né? Mas não vem aqui para pegar o meu trabalho, ou para aprender. Assim, o efetivo já é efetivo mesmo, Sim. Você não vai perder a função. É interessante isso. E o contratado é que deve ficar meio cabreiro com relação ao efetivo, não? Nem sempre, porque ele também, ele já tem o período dele, talvez que ele sabe que ele vai trabalhar, e aí ele costuma fazer o trabalho dele. Também tem os pontos positivos e tem os pontos negativos. Na verdade, uma certa insegurança ele sempre vai ter, né? Porque Sim. A questão de ser contratado, né? Então, é uma insegurança de que ele pode sair a qualquer momento. Pode sair a qualquer momento, né? É muito interessante. Porque às vezes é para atender algum convênio, então já tem um tempo específico da prestação de serviço dele. Essas relações humanas, elas é um desafio, isso, né? Demais. Entender isso tudo, né? Cada pessoa é como uma mão, né? Com os dedos de uma mão, né? Cada um diferente do outro, cada um com seus anseios, cada um com seus medos, cada um com seus objetivos. E aí uma superintendente de RH, por exemplo, tem que fazer isso tudo fluir bem, se aglutinar para o bem do final, que é o bom atendimento ao cidadão. Eu costumo dizer assim, que a gente tem que ser uma ponte, né, entre esses anseios, essas necessidades,
e o objetivo também da empresa, né? Seja ela a empresa pública ou privada. Como que foi assumir o cargo de secretaria? Como é que foi o convite? Como que você aceitou? Como é que foi o desempenho disso? Então, foi assim, um grande desafio, uma surpresa muito grande, porque nunca me envolvi com política, eu acho que eu nunca vou me envolver. E eu sempre trabalhei, né, dedicada, responsável, e aí quando me fizeram o convite eu levei muito susto, porque eu, na minha concepção, o cargo de secretário é um cargo, não que ele é um cargo político, mas ele é um cargo escolhido pelo prefeito, então o prefeito já sabe quem é a equipe dele. E eu recebi isso muito surpresa, porque eu nunca fiz parte, nunca participei, né, de movimentos políticos, de nada. E aí, quando, na época, né, o então prefeito fez o convite, ele falou assim que naquela secretaria ele queria pessoas técnicas. Por isso foi feito o convite, porque ele já tinha informação, eu já o conhecia, né, de outras gestões que ele já tinha trabalhado, e ele me falou isso, que ele estava me convidando porque ele precisava, naquela secretaria, ter pessoas técnicas. E aí ele teve referências e quis fazer também, na verdade, valorizar o servidor. Então, assim, eu recebi com muito medo, assim, muito assustada, assim, né, pensando no cargo. Mas uma coisa que o meu pai me falou na época, assim, no dia, né, que eu conversei com eles, que eu falei que eu tinha que conversar, né, com a minha família. Meu pai falou assim: minha filha, eu sei da educação que eu te dei, você sabe dos seus princípios, então eu sei que você vai fazer tudo certo. Deus te abençoe e é uma oportunidade para você. E assim foi. E foi uma oportunidade também, foi um aprendizado, né? Demais, claro, com certeza. Demais. E pode fazer um bom trabalho aí. Bacana demais. Quantos servidores tem o município hoje, Caratinga, você sabe? Cerca de 2.700 funcionários. 2.700? Sim, né, toda a equipe, né, todos os funcionários. São cerca de 2.500, 2.700, porque, né, tem uma variação. Mas contando com os contratados, com todo mundo, né? Isso. E como que foi trabalhar recursos humanos no meio da pandemia? Quer dizer, que ainda acontece, mas nós já tivemos picos na pandemia, né? Momentos assim, principalmente naquele momento que falou que coronavírus estava aqui, que todo mundo com muito medo, você tinha medo até de abrir a janela de casa, né? Então, assim, como que foi lidar com isso e como que vem desenvolvendo o trabalho em tempos de pandemia na Prefeitura Municipal de Caratinga? Não foi fácil, assim, eu acho que foi um momento, assim, difícil para todos. E na Prefeitura, por ser uma empresa grande também, né, com atendimentos, né, a Prefeitura, praticamente todas as secretarias fazem atendimentos, foi feita uma política, assim, não é uma política, mas uma estratégia, assim, de primeiro resguardar, né, os funcionários do grupo de risco. Então, rapidamente o prefeito, né, determinou, através de decreto, o afastamento desses funcionários do grupo de risco, e aí cada departamento foi se adequando, né. Alguns não tinham como fazer home office, né, por questões também do trabalho, da atribuição. Mas eu vi, assim, que cada departamento, cada secretaria foram se ajustando, assim, dentro das suas atribuições, das ações que são desenvolvidas. E aí foi dando certo. A gente está doido para terminar, né, para vencer isso. Doido para poder chegar a vacina para todo mundo, né? Sim. Isso passar logo. O número de infectados, você sabe me informar se foi muito grande na prefeitura pelo Covid, não? A gente não tem um número correto, não, porque até o Departamento de Segurança ficou monitorando isso com o Departamento de Vigilância, mas a gente teve alguns funcionários afastados, a gente teve um colega nosso específico que ele, assim, passou bastante dificuldade, ficou internado muito tempo, ainda está se recuperando. Tivemos colegas que faleceram, infelizmente, né? Perdemos colegas preciosos, mas o número correto, assim, eu não consigo te falar agora. Você pegou Covid, não? Não, graças a Deus, não. Trabalhei o tempo todo, né? Estou na frente aí desde então. Mas em máscara, distanciamento? Sim, mantendo todas as... Com esse cuidado, igual nós estamos fazendo aqui na gravação? Sim, álcool gel, o prefeito fez toda essa... Fica boa essa conversa aqui, senão, né? Com máscara e tudo, mas fazer o quê? É o que a gente precisa fazer nesse momento, né? E assim foi feito também. Rapidamente, a secretária de administração, junto com o prefeito, né? Compraram os EPIs, né? Assim, a questão do álcool gel, máscara. Então, todo mundo devidamente protegido. E proteger também o cidadão, né? Com certeza. Pois eu ia falar sobre isso. Os serviços continuaram acessíveis à população. Saúde a gente sabe que sim, porque é normal. Mas o RH, por exemplo, o cara precisava de ir lá, continuou? Sim. E aí, com esse cuidado todo, com máscara, com distanciamento, atendimento, a gente diminuiu diretamente o atendimento na entrada, na recepção, mas ninguém ficou sem atendimento, então, assim, fluiu tudo bem. Você tem percebido um certo relaxamento do pessoal em relação à máscara, não?
No final, agora sim. Não. Eu acho que... Na rua, por exemplo, eu tenho percebido isso. Olha, tanto de gente, todo mundo sem máscara, como se que não tivesse acontecendo. Pandemia, não tivesse Exatamente. acontecendo, né? A gente sabe que, nesse momento, nós estamos gravando a entrevista agora, por exemplo, o Vale do Aço já noticiou a descoberta dessa nova cepa do vírus. Da variante. Essa nova variante do vírus lá. Quer dizer, dali para Caratinga, isso é um pulinho, né? E eu estou achando o pessoal despreocupado. Na prefeitura, entre os servidores, você percebe ainda que continua com cuidado? Tem exigência disso por departamento, por exemplo? Aqui sem máscara não entra, alguma coisa assim? Sim, isso está comunicado, assim, os avisos nas portas, né, nas entradas, não entra, se não usar máscara não entra, não acessa, né, os departamentos. A gente está tentando manter essa segurança, né, essa medida aí de segurança. Bacana demais. Eu quero voltar no terceiro bloco, quero falar agora da Gisele, professora do curso de administração, da coordenação, da sua especialização, do seu mestrado. É pouco tempo para muito assunto, né? Vamos fazer um rápido intervalo, você não sai daí, a conversa está muito interessante, mas a gente faz uma paradinha rapidinha e volta já já. Estamos iniciando o terceiro e último bloco do Começo de Conversa, hoje trazendo a visita de Gisele Xavier da Silva, servidora efetiva na Prefeitura Municipal de Caratinga e que é superintendente de recursos humanos na gestão atual. Eu queria falar sobre essa parte agora da acadêmica mesmo sua, né? Você também acabou se tornando professora do curso de administração, não é isso? Você me falou que gosta de administrar, gosta da administração, é sua paixão, mas pelo que eu entendi, a docência também é uma outra paixão? Sim, então, a docência foi assim, um sonho que eu realizei de criança. Desde criança eu queria ser professora. O meu pai costumava brincar que ele chegava em casa, eu pequena, eu estava lá brincando que eu era professora e eu tinha meus alunos imaginários, então assim, era um sonho de criança. E aí eu escolhi administração, né, estudei, me profissionalizei, e aí em 2010 eu recebi um convite para participar de um processo seletivo aqui na UNEC. Eu trabalhei nos cursos técnicos da área de administração. Na Jário Grosso. Na Jário Grosso, na escola técnica. E foi assim, foi um aprendizado e aí me apaixonei mais ainda. E eu falei assim, eu nasci para ser professora, eu acho que eu quero ser professora. E aí em 2014 veio o convite para assumir a coordenação do curso de administração aqui na Docto. Também recebi isso como um desafio, porque a minha experiência com a docência ainda era recente, né? Era 2010 que eu iniciei aqui na Escola Técnica Jário Grosso. E aí aceitei o convite, também lecionei no curso e aí me apaixonei assim pela docência. Eu acho que a educação é que transforma a vida mesmo. E aí a escolha do mestrado em educação foi exatamente por essa paixão, essa vontade de se profissionalizar também, porque eu sentia que eu tinha que estar preparada e a gente prepara todos os dias, então eu aprendo todos os dias, aprendo com os alunos. E essa pandemia, assim, não poder estar na sala de aula, né? Esse momento, assim, tá difícil. Mas também, por outro lado, foi um aprendizado também, né? Com essas aulas conectadas. E a faculdade preocupou muito com isso, para que o aluno não perdesse. Rapidamente, a gente teve que se reinventar, né? Para estar dentro da sala de aula com eles. Com as aulas online, né? Sim. E fazer com que o aluno goste de ficar na frente da tela do computador, como se estivesse na sala de aula ouvindo a Gisele aí falando. Exatamente. É um desafio bacana isso. E da coordenação você saiu? E aí na coordenação foi a época que eu estava também como secretária. Então eu assumi muitas funções e aí como administradora também a gente tem que perceber que não dá para fazer tudo, senão não faz bem feito. E aí eu entreguei a coordenação no meio de 2015, continuei como professora e aí eu continuo hoje como professora. Continua dando aula. E você fez especialização em gestão estratégica? Empresarial. Por que essa escolha? Porque eu tinha terminado a faculdade e eu queria também especializar na área empresarial também e foi a oportunidade, né, de fazer esse MBA. Você pensou em algum momento deixar o serviço público? Não, nenhum momento. E você consegue aplicar alguns princípios da administração empresarial dentro do seu trabalho? Sim, principalmente na área de recursos humanos, relacionada à liderança, ao relacionamento. Porque eu acho que esse gestor, né, de pessoas, ele tem que ser sensível às necessidades das pessoas, às necessidades dos meus colegas, da estrutura.
E eu consegui aplicar isso, assim, eu aplico isso no dia a dia. Eu gosto muito esse conceito mais moderno que tem, né, de conseguir enxergar o outro como um parceiro, em vez de enxergar como um recurso, né? Porque o próprio nome, né, a nomenclatura recursos humanos, eu não gosto muito dela não, né? É frio, né? É frio, né? Falar um recurso, né? Você usando o outro como se fosse um recurso da administração. Sim. Né? Então a gente entende isso, eu prefiro falar em gestão de pessoas, mas o mais legal é quando você consegue aplicar, na verdade, assim, o conceito de gestão de pessoas dentro do seu trabalho. Aí fica bem bacana. E a gente consegue ver o resultado disso com, né, a entrega do trabalho, de tudo que a gente faz. Certeza, então é muito gratificante. Você vem trabalhando como servidora pública ao lado de vários prefeitos, né? E você poderia fazer para nós uma avaliação do trabalho do Dr. Wellington, por exemplo? Sim. Que é o atual, que é o que está lá? Assim, é uma administração muito séria, uma administração responsável, principalmente com os recursos, e aí eu falo de recursos financeiros, recursos humanos, então eu consigo enxergar uma gestão muito eficiente nesse sentido, principalmente da aplicação de recursos de financeiros, por exemplo. Eu acho que é uma gestão que a gente está vivendo um momento assim, não posso falar tranquilo, mas muito, muito responsável. Responsável, né? Pelo menos assim, a gente tem percebido, por parte dos servidores, a satisfação com o pagamento em dia. Sim. Né? Assim, parece que praticamente os 4 anos de governo do Dr. Wellington. Rigorosamente. Isso também dá uma segurança, né? Dá uma segurança, né, para o servidor, sabendo assim, dia tal eu tenho meu salário, dá uma segurança para o mercado, né? Porque fala, dia tal o servidor tem dinheiro, ele vem aqui comprar de mim, então tem toda essa... Uma coisa puxa a outra, né? Essa assim, cadeia da administração que a gente gosta tanto que uma vai... Que é o movimento, né? É o movimento, né? Você falou comigo sobre paixão pelo seu trabalho, paixão pela docência, projeto para o futuro no seu trabalho. Você tem algum projeto assim em termos de trabalho? Na prefeitura eu tenho, né, os sonhos, projetos não tão voltados na área especificamente de recursos humanos, né? Eu tenho um projeto na área de desenvolvimento econômico, né, onde já foi apresentado um projeto para a própria secretária, né, atual de administração e o secretário de desenvolvimento econômico, que é exatamente também trabalhar com essa questão do desenvolvimento econômico da cidade. Dentro da administração, uma ação seria a própria desburocratização, às vezes, de alguns atendimentos para atender o microempreendedor, por exemplo. Nós temos a nossa cidade, é uma cidade, né, interior, e a gente precisa fomentar, né, a economia e assim, aí eu tenho alguns projetos, uns sonhos para isso. Bacana. Muito legal. É sentar com o gestor, né, e tentar emplacar os projetos. Exatamente. Não posso deixar de abordar, claro, aqui a sua entrada no CRA, Conselho Regional de Administração. Você foi eleita para o conselho, é isso? Isso. Como é que foi isso? Foi convidada? Então, e como está sendo ser conselheira do Conselho Regional de Administração, que é um cargo importante? Sim, foi uma surpresa também, assim, muito gratificante ter recebido o convite. Eu já fazia parte do conselho como representante aqui na microrregião desde 2015, onde fazia essa parte de interligação entre faculdade, alunos, apresentar o que é o conselho. E aí, ano passado, eu recebi um convite para compor uma chapa para a renovação de 1/3 do conselho. E aí eu fui convidada, né? Isso foi a votação entre os membros da chapa e eu participei como candidata a conselheira efetiva. E aí em outubro teve a eleição, a nossa chapa foi eleita e eu faço parte hoje do conselho. Me apaixonei também assim, pelo conselho, já tinha as informações, já conhecia, mas não tão de perto de participar de reuniões e percebi que é um conselho muito ativo, muito responsável. A gente foi exemplo de boas práticas no Conselho Federal. Né? Esse mesmo mês recebemos a visita do Conselho Federal, parabenizando o Conselho pelas boas práticas. Né? O CRA foi o Conselho que mais cresceu em 2020, em nível de registro, de arrecadação. Então, assim, é um Conselho muito ativo. A equipe de trabalho do Conselho assim, é uma equipe muito segura, muito responsável. E a gente consegue ver assim, como que flui, né, tudo lá. O nosso presidente é o administrador Gerru de Aguilar. E ele, assim, muito eficiente, muito, muito bom. Estou muito feliz de participar. Eu me lembro na época teve campanha na internet para a eleição da sua chapa, né? Sim. Da professora Zarinha Martins. Sim. Fazendo campanha. Zarinha que já foi entrevistada nossa aqui no Começo Conversa, amiga nossa aqui da UNECTV. A Zarinha é a nossa representante no Conselho Regional, no Conselho Federal. Conselho Federal. Ela é suplente do administrador Gilmar. Bacana demais.
Gisele, conversa muito boa, é muito assunto para pouco tempo, prazer muito grande. Parabéns pelo seu trabalho, uma mulher nova e com tanto conhecimento, e com tantos desafios que ter pela frente, desafio de uma secretaria de administração do município de Iguacaratinga, que não é fácil de gerir recursos humanos, de coordenar um curso de administração, a gente sabe de todos os pormenores que isso envolve. E agora, como conselheira do Conselho Regional, parabéns, foi um prazer te receber aqui. Você tem 1 minuto aí para suas considerações finais. Você vai se dirigir a essa câmera aqui, por favor, deixar um recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal TV e também para a turma das redes sociais. Bom, eu quero agradecer primeiro, né, o convite de estar aqui. Eu acho que foi um momento também assim, de contar um pouco a minha história. Agradecer a todo mundo que está, né, nos ouvindo aí. Muito obrigado pelo convite e assim, eu queria deixar né, para os meus colegas também servidores, eu acho que também de uma certa forma estou representando, então que continuemos aí com essa garra, com essa energia para a gente servir melhor, né, os nossos cidadãos de Caratinga. Muito obrigada. Nós que agradecemos e nós temos o maior respeito, o maior carinho pelos servidores, acho que você representa bem, assim, o protótipo do servidor efetivo que entende qual que é o papel dele tendo esse processo todo, que é o de servir o cidadão, né? E o cidadão só pode ser bem servido quando é atendido por servidor como você. Muito obrigado, estamos chegando ao final do Conversa de hoje. Obrigado a todos que nos acompanham, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.